A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a todos neste dia de hoje. Que as bênçãos do Senhor alcance a cada um conforme as suas necessidades e que você seja abençoado no nome de Jesus. Quero meditar uma palavra aqui junto com você e que você tire este momento para refletir um pouco na palavra do Senhor. Talvez você esteja precisando desta palavra. Já compartilhe com amigos, com familiares, algum irmão que esteja passando por alguma luta, que está triste, desfalecido na fé, que essa palavra possa ajudar a acrescentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando nós concentramos, quando nós buscamos pela sua palavra, a fé cresce, ela reage, ela se fortalece. Quero deixar essa mensagem que está ali em Marcos, capítulo 11, no versículo 19. Quero deixar essa leitura ao seu coração, que diz: E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus deu uma palavra para aquela figueira e aquela palavra se cumpriu sobre aquela figueira. Um dia ele passou, ele queria comer algo, queria comer figos. Quando olhou para aquela figueira ali, tinha folhas, tinha quem olhava dizia: ó, tem figos aqui. E nada tinha, e Jesus ali disse que nunca mais alguém coma figo desta figueira. E o outro dia foram olhar e a figueira estava seca, a tal ponto que não teria mais como dar seus frutos ali. Amém? Mas o interessante não é essa história da figueira, mas sim a atitude da palavra que funciona, né? Não só a palavra positiva, não só uma palavra bonita, mas a palavra de Deus, né? Quando você pronuncia com a sua boca a palavra de Deus, é o próprio Espírito de Deus se revelando pela palavra e tem ali naquele momento, tem como funcionar, tem como ter uma reação, um mistério, é o mistério de Deus. Amém? Então, nesse momento, quando Jesus falou, né, ali para a figueira, disse que ninguém mais coma desse fruto, ninguém mais coma dessa figueira. O outro dia os discípulos passaram ali e viram que a figueira estava seca, estava como se dizendo morta, não tinha mais como dar figos, né? E Jesus respondeu, quando Pedro falou para ele: olha, aquela figueira que tu amaldiçoou ontem está seca mesmo, não vai dar mais fruto. E ali foi o motivo que Jesus teve como uma forma de explicar sobre fé, né? Sobre a fé, né? E diz no versículo 22, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que dizer lhe será feito. Só que era um sentido figurado, não é que você vai olhar para o monte, né, e dizer para aquele monte ir para aquele lugar. Não era isso que Jesus estava tentando. Ele apenas usou tipo uma parábola, né? Mas a verdade é que se você está vendo uma situação difícil, complicada na sua vida, algo que se levantou e que você olha para essa situação e ela parece maior do que você pode resolver, né? Aquilo se torna uma montanha, aquilo se torna, como diz a palavra, um monte, né? Mas se eu estou na palavra, do Senhor, quando eu proferir a palavra do Senhor com fé, crendo em meu coração e não duvidando, eu vou pegar aquela situação e vou falar pela palavra do Senhor, e aquela situação, aquele problema, aquela tribulação, aquela tempestade, quando você começa a proferir a palavra, a situação daquele problema vai mudar. Se levantou uma luta dentro de casa, no casamento, com os filhos, na área financeira dentro do lar.
Para você, aos seus olhos, parece uma montanha. Meu Deus, como é que eu vou combater isso? Mas quando eu estou firmado na palavra, como Jesus disse, né, tudo vai dar certo, tudo vai se cumprir. Não, eu não aceito, e em nome de Jesus, essa situação vai ser arrancada daqui para lá, né? Dizendo como uma forma, dizendo para o seu lar, a situação, o problema se levantou dentro de casa, mas eu digo em nome de Jesus, com fé, crendo, não duvidando, em nome de Jesus, que esse problema, essa situação vá para fora. Da porta da minha casa para dentro, não. E se você crê de coração e pronunciar com fé, com autoridade, porque Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz que Jesus nos dá poder e nos dá autoridade para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum dano nos faria mal. Palavra vinda da boca de Jesus. Não foi algo motivacional de alguém, mas foi do próprio Jesus. Se creres em mim, verás a glória de Deus. Nada é impossível aquele que crê na palavra do Senhor. Amém? E que ele diz, tudo o que dizer lhe será feito. Então, se eu uso a autoridade que a palavra me dá com o coração, eu digo aqui na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, nos meus negócios, na minha área financeira, não. Retira-te agora em nome de Jesus, porque é uma opressão, é uma ação maligna, é uma ação do diabo. E você tem autoridade, se você não estiver no pecado, você tem a autoridade de dizer aqui dentro da minha casa, não, Satanás. Pega tudo que é teu e vai embora. O que você está fazendo naquele momento? Você está tendo atitude. E se você está tendo atitude, algo vai se mover de um lugar para outro. O doutor deu o diagnóstico de uma enfermidade, assim. Bom, se você colocar a palavra de Deus no seu coração e obedecer a palavra de Deus, aquele diagnóstico ela pode mudar. Ela pode sair daqui para ir para outro lugar, né? Tirar aquele diagnóstico da sua vida e da sua saúde. Isso é fé, né? E a fé com obra de palavras, obras de atitudes, obras de autoridade que Deus te dá. Amém? Para nós finalizar aqui, diz assim, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e o tê-lo-eis. Então, a fé nos ensina o quê? Que quando eu oro e creio, eu já tenho que crer que eu já recebi. Quando eu creio pela minha fé que eu já recebi, mesmo que os meus olhos ainda não estejam vendo, aquilo que pela fé foi feito vai se materializar na sua vida. Vai mudar de uma situação para outra. Isso é fé. Isso é fé. Isso é crer no sobrenatural que vem da palavra do Senhor. Então creia, eu não sei o que você está passando, não sei o que você tem passado, mas tenha certeza que se você colocar a sua fé em ação, crendo de todo o seu coração, sem duvidar, acontece o sobrenatural na sua vida. Então creia. Pastor, eu estou sem fé. Então vá para a palavra, tire um tempo para a palavra, medite na palavra, peça a Deus, mesmo sem fé, peça a Deus, Senhor, me dê visão, me dê discernimento, Senhor, me dê, meu Deus, um conhecimento do Senhor. E assim como eu já li lá no início, Romanos 10, versículo 17 diz, que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você pode ler a palavra como você pode ouvir a palavra, através de você indo na igreja, escutando o pregador, escutando um pastor, que está ali entregando a mensagem da cruz, entregando a mensagem da palavra ao teu coração, e ali você se fortalece. Mas você precisa ter atitude de fé em ação, né? Em nome de Jesus, para que você possa assim ser abençoado. Eu declaro bênção sobre a sua vida neste momento. Aonde você estiver, eu declaro vitória na sua vida. Seja uma situação difícil dentro do seu lar, da sua casa, eu declaro que a bênção do Senhor venha te alcançar. Que o Espírito Santo venha te encontrar. Venha ali acalmar, confortar, fortalecer o teu coração. Senhor, abençoa, meu Deus, todas as famílias, Pai. Aqueles que estão nos hospitais,
nos asilos, nas instituições, ali no presídio. Senhor, aonde há uma pessoa necessitada, carente, Senhor, da Tua presença, vazia da Tua presença, encha, preencha, transborda do Teu Espírito, Senhor, abençoando a vida de cada um deles. Cura, Senhor, sara, liberta, Senhor, aquele que precisa ser curado, aquele que precisa ser liberto, Senhor, de todos os males, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você crê, escreva, compartilhe e diga amém em nome de Jesus. Eu tomo posse da minha bênção. Escreva uma posição, uma ação de fé. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.